romperam o silêncio, lutaram por um ideal e venceram. Nem os tiros, nem os soldados conseguem afastar essa mulher do meio do caminho. Ela esquece o medo e enfrenta os tanques. Mas a luta não é solitária na madrugada de Moscou. A resistência também enfrenta o dia seguinte, o dia de chorar por quem lutou e não vai mais voltar. Esse homem veterano da guerra do Afeganistão não se afasta do lugar onde perdeu um amigo. Os tanques que não atropelaram os inimigos no Afeganistão passaram por cima do povo em Moscou. Ele pede desculpas quando chora. Mas é dia também de festejar a vitória do povo com o povo. Esse oficial fica lá, no meio da multidão. Esse homem reza. Esse aí toca violão. Esses dois rodopiam no meio da rua. Essa senhora bate palmas. Não está sozinha. O mundo bate palmas. O que vai acontecer com a União Soviética? Depois do golpe fracassado, da resistência do povo nas ruas e do crescimento de Boris Yeltsin, qual o futuro da perestroika? Cílio Bocaneira. Bom, o futuro da perestroika com a volta de Gorbachev só tende a se acelerar e se aprofundar mais ainda. Isso basicamente porque a pressão para acelerar o processo de perestroika vem exatamente de grupos como o do Boris Yeltsin. Como ele se tornou o herói da revolução e agora tem uma legitimidade e uma força de pressão bem maior do que antes, tudo leva a entender que ele vai exercer essa força de pressão não para tomar o lugar de Gorbachev, como muita gente chega a supor, mas sim para fazer com que as reformas com que ele vem promovendo, que ele vem tentando implantar na União Soviética, sejam adotadas finalmente por um Gorbachev mais hesitante. Ele agora tem força para isso, certamente deverá pressionar o presidente Gorbachev, então o processo de perestroika só deverá se acelerar. Desde o início da crise soviética, o presidente americano George Bush firmou posição contra o golpe militar. Por várias vezes, ele disse que o representante legítimo do governo de Moscou era Gorbachev. Bush liderou o coro dos chefes de governo de todo o mundo na luta para que a democratização soviética, a perestroika, não fosse interrompida pelos tanques. E insistia que queria falar com Gorbachev. Nesta quarta-feira, depois da notícia do fracasso do golpe, Bush pôde finalmente ouvir o colega soviético. Quando contou a conversa aos jornalistas, o presidente americano desabafou aliviado. Hoje é um dia bom, é um dia muito bom. O presidente Fernando Collor enviou telegramas a Gorbachev e a Boris Yeltsin. Nos telegramas, o presidente destaca a coragem dos dois dirigentes soviéticos e se congratula, em nome do povo brasileiro, pela volta à normalidade na União Soviética. O embaixador brasileiro na União Soviética suspende as férias que passava no Brasil e volta amanhã a Moscou. Ele vai dizer ao presidente Mikhail Gorbachev que o Brasil ficou muito feliz com o fracasso do golpe em Moscou. Eu pretendo manifestar ao governo soviético a satisfação do governo brasileiro por ter testemunhado a resistência do povo soviético, das autoridades estabelecidas soviéticas e pela retomada da perestroika e pela volta ao poder do presidente legítimo e legal da União Soviética, o presidente Mikhail Gorbachev. Veja a seguir. O governo vai chamar aos poucos os 50 mil funcionários em disponibilidade de volta ao trabalho. E os planos do novo ministro da Educação, José Goldenberg, fala sobre a luta contra o analfabetismo. Esse é o meu netinho. Para mim, ele é o futuro. Por isso, ele aprende desde pequenino a valorizar honra, tradição, seriedade, a respeitar compromisso. Aprende como é importante ter amigos sérios que também acreditam em tudo isso para crescer forte. Amigos como Ticket Restaurante. Ele vai longe. Esse é do Ramo. Ticket Restaurante, o amigo do meio-dia. Pai, tô com fome. Agora não, filho, a gente vai se atrasar. Não vai não, entra aqui. Esse é o drive-thru McDonald's, o circuito mais rápido do mundo. Aqui é a largada. Seu pedido, por favor. Em primeiro, 2 Big Macs. Em segundo, 2 Mac fritas. Em terceiro, 2 sanduíches de morango. Parada no box.
Dirija essa cabine ao lado, obrigado e volte sempre. E a nossa equipe, como estará? Sempre muito eficiente. Seu pedido? E rapidíssima. Seu pedido? Obrigada, volte sempre. Drive-thru, um McDonald's para viagem. Acelera, pai! Você sabe o que acabou de estourar na União Soviética neste exato momento? A nova Eldorado AM sabe. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré. Não seja criança. Ganhe com a poupança Unibanco. Eu sou rico, rico, rico de maré, maré, maré. Eu sou rico, rico, rico de maré. Poupança Unibanco. A maneira adulta de ganhar sempre. Com cruzeiros ou cruzados. Você me dá a impressão de que não é uma pessoa verdadeira. De que você está escondendo a parte mais importante, mais rica, o que você tem de melhor. E eu queria muito conhecer esse lado teu. O dono do mundo, amanhã, depois do Jornal Nacional. Globo e você, tudo a ver. O governo deve convocar os funcionários colocados em disponibilidade para retornar gradativamente ao trabalho. A medida vai ser tomada por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a proposta de redução de salários dos servidores disponíveis. Desde abril de 90, o governo gasta 4,5 bilhões de cruzeiros por mês para manter esses funcionários em casa. Poucas vezes no Supremo Tribunal Federal, tanta gente acompanhou uma sessão tão longa. Os 11 ministros debateram durante 6 horas a questão da redução do salário dos funcionários públicos considerados disponíveis. Os argumentos do relator, ministro Paulo Brossard, acabaram vencendo. E por 9-2, ficou decidido que é inconstitucional reduzir os salários dos servidores públicos em disponibilidade. A comemoração, que se conteve no plenário, explodiu lá fora. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal beneficia 50 mil servidores públicos que foram colocados em disponibilidade no ano passado. Está garantido a eles agora, definitivamente, o recebimento do salário integral. E por isso, segundo o advogado-geral da União, a melhor opção para o governo agora é chamar de volta ao trabalho esses funcionários. Suponho que o governo vai, na medida do possível, dimensionar o problema e reaproveitar, na medida das suas necessidades, os funcionários colocados em disponibilidade. A Secretaria de Administração Federal informou que os funcionários serão convocados ao trabalho na medida em que forem surgindo vagas. Este processo já vem sendo feito desde o início do ano e 7 mil servidores já foram reintegrados. Os preços dos produtos nos supermercados podem subir mais que a inflação no mês de agosto. A informação foi dada hoje pelo presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Levi Nogueira, ao ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira. O ministro da Economia pediu hoje aos donos de supermercado mais firmeza junto aos fornecedores, para que o item alimentação não tenha um aumento maior do que o índice da inflação. Levi Nogueira, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, que hoje esteve com o ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, disse que nos últimos 5 meses os supermercados acumularam perdas de venda e seguraram os preços bem abaixo da inflação. Este mês de julho, a alimentação ficou 2 pontos acima do índice geral de preço. É provável que no mês de agosto também fique com esse percentual relativamente pequeno, mas acima do índice geral de preço, em virtude do setor ter ficado 5 meses seguidos contido com tabelamento e congelamento. Agora, na fase de liberação, de ajustamento das margens e das necessidades do varejo, isso pode acontecer. O Brasil vai retomar as negociações com o governo japonês, empresários e banqueiros do Japão, na tentativa de atrair financiamentos ao país. Para isso, o ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, vai estar em Tóquio nos dias 3, 4 e 5 de setembro para uma série de encontros. As negociações com os japoneses foram suspensas no governo passado porque o Brasil não conseguiu fechar um acordo de ajustamento econômico com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O novo ministro da Educação, José Goldenberg, anuncia que vai concentrar
todos os recursos nos ensinos de primeiro e segundo graus para acabar com o analfabetismo do Brasil. E vai dar atenção especial aos professores. O que é preciso é que os instrumentos do Ministério de Educação sejam voltados para a preparação de recursos humanos. Isto é, para melhorar o treinamento dos professores, a capacitação dos professores, o salário dos professores, a fim de que eles possam efetivamente segurar os alunos dentro da escola e dar a eles uma educação. As escolas brasileiras, de primeiro e segundo grau, não podem ser depósitos de crianças, elas têm que ser escolas. Que tratamento o senhor vai dar às universidades? O que eu pretendo fazer é dar uma autonomia considerável aos reitores das universidades brasileiras para a gestão dos seus recursos e cobrar os resultados. A universidade será encorajada também a captar recursos através de contratos com o sistema produtivo. É assim que funcionam as universidades japonesas. O que o governo quer é um desempenho melhor das universidades. E o que eu tentarei fazer é acoplar os recursos dados à universidade com o seu desempenho. E quem tiver um melhor desempenho terá mais recursos. O que o ministro Goldenberg talvez não saiba é como ele foi parar no governo. Aconteceu quando o então presidente eleito, Fernando Collor, visitava a Academia de Ciências da União Soviética em Moscou. O presidente eleito fez várias perguntas a dois ilustres físicos, que no final das respostas disseram o seguinte ao presidente eleito: o senhor pode ter respostas melhores lá no Brasil mesmo, onde mora uma pessoa que entende mais do que nós, o professor José Goldenberg. Naquele momento estava decidida a entrada dele no governo, só que foi convidado para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque já havia sido convidado o ministro da Educação, o então senador Carlos Schiarelli. O novo ministro Carlos Schiarelli vai ter uma função que começa a derrubar fronteiras na integração latino-americana a partir de 1º de janeiro de 93. Ele vai montar um escritório em Brasília, no prédio onde funcionava o Ministério das Minas e Energia, e depois vai ter um escritório em Montevidéu, onde vai ser a sede dessa integração. E a Argentina, nos próximos dias, vai nomear também um ministro da integração. É um velho conhecido do Brasil. É o ex-embaixador e ex-chanceler Oscar Camilion. Veja a seguir, a explosão de um botijão de gás destrói 3 casas no Rio. Uma nova mania leva os paulistas às ruas durante a noite. Descer a Rua Augusta a 60 por hora de bicicleta. Versalhes, estilo e personalidade. Europa Home Video apresenta em lançamento nacional A Máquina dos Sonhos. Estrelando Corin Hine, um carro perfeito, uma garota perfeita e um assassinato quase perfeito. A Máquina dos Sonhos, já na sua locadora. Como se vestir com classe? Pegue uma garrafa. Coloque um rótulo. Conquiste prêmios e prestígio internacional. Não esqueça de uma marca e um nome com tradição de 125 anos. E atestando a qualidade, consiga a assinatura original de Bacardi. Entendeu? Anota aí. Bacardi. Receita de prestígio. Estamos aqui para falar dos buracos da cidade. A prefeitura tapou mais de 90 mil buracos em 3 meses. Mas existe um outro buraco que tira a saúde da gente que também está sendo tapado. Em toda a sua história, São Paulo tinha 9 hospitais municipais. Em 2 anos, esta prefeitura inaugurou 5. Para tapar de vez os buracos de São Paulo, é preciso ter saúde. Prefeitura de São Paulo, tapando os buracos da cidade. Elizabeth Taylor, Montgomery Clift e Shelley Winters num clássico do cinema, vencedor de 6 Oscars. Um Lugar ao Sol, hoje em Classe A. Globo e você, tudo a ver.
A Polícia Federal lacrou um apartamento na zona sul de São Paulo, onde deveria funcionar o escritório da empresa Nebraska Importação e Exportação. A empresa servia de fachada para a quadrilha de traficantes presos em Fortaleza e que pretendia embarcar para os Estados Unidos mais de 600 quilos de cocaína misturada com inhame. No Mato Grosso, a polícia prendeu no final da tarde mais um acusado de envolvimento com a quadrilha. João Carlos Morel estava numa fazenda no município de Sinop. Uma noite de pânico num bairro da zona norte do Rio. A explosão de um botijão de gás destruiu 3 casas e 10 quartos de uma vila. O botijão explodiu às 7h40 da noite, numa vila no bairro do Engenho da Rainha, na zona norte do Rio. Num raio de 20 metros, quase tudo foi destruído. Paredes, móveis e eletrodomésticos. A explosão chegou a quebrar os vidros dos prédios vizinhos. Foi tão forte que a 4 quilômetros de distância, muita gente ouviu o barulho. Os bombeiros foram chamados, mas não houve fogo. Eles acabaram ajudando os moradores a encontrar os objetos pessoais sob os escombros. Aqui na vila moram 30 pessoas e quase todo mundo estava em casa na hora do acidente. Mas só 3 pessoas ficaram feridas. Uma garota de 13 anos e 2 homens que foram levados para um hospital na zona norte do Rio. O acidente só não foi mais grave porque minutos antes da explosão, as pessoas sentiram um cheiro forte de gás e saíram de casa. A polícia faz 2 apreensões de dinheiro falso em São Paulo. No começo da noite, um comerciante chileno foi preso com 19.500 dólares falsos. Na outra apreensão, 2 funcionários de uma boate foram presos com 700 mil cruzeiros falsos, quando tentavam trocar o dinheiro num fliperama da cidade. A polícia acredita que eles conseguiram passar adiante mais de 2 milhões de cruzeiros falsos. Esperança de vida nova para 3 pessoas no Paraná. O jornalista argentino Henrique Bogado morreu de parada cardíaca e a família decidiu doar os rins e as córneas. Em Curitiba, o escolhido para receber um rim foi Haroldo Andregueto. Doente há 4 anos e meio, Haroldo fez a última hemodiálise e foi para a Santa Casa para o transplante. A Praça da Sé, em São Paulo, se agita numa festa para lembrar Raul Seixas. Hoje faz 2 anos que ele morreu e, no melhor estilo maluco beleza, centenas de pessoas dançam e cantam o velho som de Raul. A festa, que promete ganhar a madrugada, foi organizada por vários fã-clubes do interior e da capital. 3 nomes são cotados para substituir o técnico Falcão na seleção brasileira. Carlos Alberto Parreira, Vanderlei Luxemburgo e Ernesto Paulo. Ernesto Paulo está sendo cogitado para dirigir a seleção no pré-olímpico do ano que vem. Mas seja quem for o escolhido, ele vai ter que se submeter às novas exigências da CBF, como, por exemplo, a apresentação da lista dos convocados 72 horas antes de ser divulgada à imprensa. Este foi um dos motivos que causou a demissão do técnico Falcão. O ex-técnico da seleção brasileira, Paulo Roberto Falcão, começou o dia com uma entrevista coletiva. Muito tranquilo, disse aos jornalistas que não foi surpreendido pela demissão. Eu não concordei com a mudança básica, né? E a mudança básica era, acima de tudo, uma relação de jogadores convocados que teria que ser apresentado 72 horas do anúncio oficial e aí teria que ter a concordância da diretoria. No momento que eu não concordei, era natural que a CBF me demitisse. Depois de passar um ano sem poder acompanhar de perto os negócios que tem, Falcão passou a tarde no escritório da grife dele aqui em Porto Alegre na função de empresário. Falcão, essa já é uma definição para a sua vida? As coisas aconteceram, né, ontem, então agora nós estamos aí na fase de expectativa, apenas deixar as coisas acontecerem e daí descansar um pouquinho para depois tomar um rumo, continuar fazendo aquilo que eu fazia ou de repente até no futebol, não sei, é uma coisa que a gente vai definir. A era Falcão chega ao fim. Mas será que mais uma troca de técnico pode dar aos brasileiros a esperança de uma seleção tetracampeã? Juca Kfouri. Como o próximo técnico, seja ele quem for, não vai se chamar Jesus Cristo, é absolutamente improvável que ele salve a pátria. Porque técnico algum dá jeito no problema maior do nosso futebol, que é estrutural, com o perdão da má palavra. Sem clubes fortes, e o Flamengo, o mais popular do mundo, acaba de perder o técnico por atraso de salário, e sem bons campeonatos, e o de São Paulo, o mais rico do país, não chega a ter 3 mil torcedores por jogo, o futebol brasileiro vai continuar esperando pela chegada do Messias. E talvez um dia descubra até que o Messias não existe.
O Campeonato Paulista de Futebol entra na 10ª rodada. O Corinthians vai a Mojimirim e empata com o time da casa. Você vê aí os gols. Mojimirim sai na frente, Givanildo chuta e Jacenir desvia com a mão. Pênalti. Aí o Demétrio bate e faz Mogi 1-0. O Corinthians só empata no segundo tempo. Tupanzinho cabeceia na trave, na volta Ezequiel tenta, mas é Dinei quem marca. Final, Mojimirim 1, Corinthians também 1. Centenas e acham que a noite de São Paulo é o melhor convite para longos passeios. Correm riscos andando a mais de 60 por hora. São os night bikers, os ciclistas da noite. Eles trocam o dia pela noite e os parques pelas ruas movimentadas de São Paulo. Uma boa parte desse grupo de night bikers pedala junto há quase 2 anos. E como toda a tribo urbana, eles fazem questão de muitos acessórios e equipamentos. Sobram capacetes, roupas coloridas e marchas nas bicicletas. Em média 21. O grupo desta vez é grande, 300 ciclistas. Muitos descem a Rua Augusta a 60 km por hora. Ninguém parece ter medo do perigo, ou quase ninguém. Existem talvez 300, 400 pessoas aqui expostas a um risco que eu considero relativamente alto de acidente. Todas essas pessoas, na verdade, estão interessadas em conhecer novos amigos e conhecer um pouquinho mais da cidade de São Paulo. Para isso, uma parada estratégica é obrigatória. E, é claro, no movimentado bar da cidade. O pessoal se reunindo para se divertir é uma boa, esquece os problemas. Desta vez, o pessoal ganha refrigerante e chopp de graça. Está completada uma festa que tem tudo para virar moda na cidade de São Paulo. Veja a seguir, Gorbachev manda prender os golpistas. O chefe da KGB e outros 4 já estão na cadeia. O comandante militar da resistência na Rússia diz que gostaria de ver toda a junta no paredão. Futebol 91, oferecimento Cerveja Kaiser, Raider e Turbogás Cofap. No copo, na garrafa, na caneca, em todos os lugares, nos bares do Brasil, na mesa e no balcão, onde haja emoção, onde a alegria esteja, 1000 vozes cantarão. A Kaiser é uma grande cerveja, do jeito que a gente gosta. A Kaiser é uma grande cerveja. Kaiser, uma grande cerveja. Feita pra você. Eu adoro. Quando chega o... garotinho, você sempre me ouviu falar rápido, mas hoje... Fico a 10 por hora. Depois do futebol, o Osmar aqui, quando chega em casa, santos são esses Raider. Grande Raider. Que eu coloco e esqueço da vida. Use Raider e dê férias para os seus pés. Turbogás Cofap. Segurança nas curvas. Turbogás Cofap. Conforto nas retas. Os outros são um desastre. Turbogás Cofap. O melhor amigo do carro e do dono do carro. 5 dos 8 integrantes da junta que tentou derrubar Gorbachev já estão presos. O chefe da KGB, Vladimir Kryuchkov, e o ministro da Defesa, Dmitry Yazov, foram presos na casa de campo de Gorbachev, na Crimeia. Eles tinham viajado para conversar com o líder soviético, mas não se sabe se chegou a haver um encontro entre eles. O ministro do Interior, Boris Pugo, foi preso em Moscou. Oleg Baklanov e Alexander Tiziakov, outros 2 integrantes do comitê de emergência que tomou o poder segunda-feira, também já foram presos. Segundo o vice-primeiro-ministro soviético Vladimir Sherbakov, o soviético supremo vai decidir se os 8 integrantes do comitê que comandou o golpe serão julgados. Todos deverão ser processados pela justiça soviética.
O vice-presidente Gennady Yanayev e o primeiro-ministro Valentin Pavlov ainda não foram localizados. Enquanto o Soviético Supremo não decide a sorte dos golpistas, o ministro da Defesa da República da Rússia já tem uma opinião bem definida a respeito. Numa declaração surpreendente, o general Konstantin Kobets deu a receita para evitar uma nova tentativa de golpe. Só ficarei tranquilo quando tiver um pelotão de fuzilamento para executar esses trapaceiros. Os soviéticos fizeram uma opção clara com a derrubada do grupo que planejou o golpe. A opção pela liberdade e pela mudança. Paulo Francis. A tentativa de golpe contra Gorbachev aconteceu no dia preciso em que ele assinaram um acordo com 8 das 15 repúblicas soviéticas, dando a elas o direito de decidir o seu destino político e econômico. Isto castraria o poder centralizador do Partido Comunista. E foram os comunistas linha dura, os stalinistas, que foram contra Gorbachev. Não deu certo. Eles nada têm a oferecer ao povo soviético, senão a caduquice de sempre e uma escassez crescente. As reformas de Yeltsin e Gorbachev, as reformas democráticas, são confusas, caóticas, mas criadoras. Oferecem um futuro de esperança. E o povo soviético optou pela mudança. Os líderes dos países da Europa e Estados Unidos respiram aliviados com a volta de Gorbachev, mas ainda discordam sobre a ajuda econômica à União Soviética. Os governos da Alemanha e da França acham que deveriam ter dado mais apoio ao país. Já o governo americano sempre descartou a possibilidade de aumentar a ajuda econômica a Moscou. Nós vamos conversar agora com o professor Clóvis Brigagão. Ele é cientista político do Conselho da Associação Internacional de Pesquisa da Paz. Professor, a pergunta de ontem no mundo inteiro era: onde está Gorbachev? Essa pergunta foi respondida hoje. A pergunta de hoje é outra. Como é que fica a situação interna da União Soviética com a volta de Gorbachev ao poder, mas com a ascensão a herói de Boris Yeltsin? Bem, Bruno, eu acho que a posição que o Gorbachev terá aqui assumir a partir da sua volta ao trabalho, que é extremamente árduo, é no sentido de fortalecer as instituições democráticas da União Soviética, refazer e ampliar o Tratado da União das Repúblicas Soviéticas e, ao mesmo tempo, fazer todo tipo de aliança o mais amplo possível com as forças democráticas representadas agora, nesse momento, e acho que também no futuro, por Boris Yeltsin, o presidente da República Russa, e também por Shevardnadze e outros grupos que estão conquistando o coração e a mente do povo soviético. O senhor acredita que essa crise, então, poderia aproximar, mudar, enfim, a relação entre Boris Yeltsin e Gorbachev, que até então era extremamente tensa? Bom, sem dúvida nenhuma, terá que mudar para o bem das forças políticas democráticas da União Soviética, para o sistema internacional da paz, sem dúvida nenhuma, que a União Soviética ainda tem um peso significativo no sistema internacional, e também para promover não só a estabilidade política da União Soviética, como as reformas econômicas, que o Boris Yeltsin está há muito tempo chamando a atenção do Gorbachev, e que, por certa posição de conciliação, Gorbachev tentava conciliar essa ordem velha e até decadente do stalinismo com a nova ordem que é representada muito bem pelo presidente da Federação Russa. A primeira declaração de Gorbachev depois de voltar a Moscou. O que muda na União Soviética? O que é que acontece no mundo depois deste agosto negro? Eu quero uma cervejinha. Eu voglio una birra. Biro ippon onegai shimasu. Quem não quer ser dublado, estuda na Berlitz. A primeira palavra em qualquer idioma. Give me a beer.
Pense na vida de todas as pessoas que trabalham para que a sua empresa vá em frente. Gente com quem você conta, mas que muitas vezes não tem com quem contar. Seja qual for o tamanho da sua empresa, você tem uma responsabilidade social. Através da Amil, você pode colocar as grandes conquistas da medicina ao alcance de quem não tem como lutar. Os seus funcionários preferem a Amil. Eles são o seu maior patrimônio. Pense nisso. Amil 231 1000. Edson Queiroz, 40 anos, calor humano em tudo que faz. Ele foi assassinado, apancado. E a pessoa que deu as marteladas era uma pessoa forte? Uma pequena cidade do interior, envolvida por um mistério. E o senhor suspeita de quem? Tente desvendar o caso do martelo, com Lima Duarte, Guilherme Fontes, Everton de Castro e Yara Lins. Caso especial, excepcionalmente amanhã, 9h30 da noite. Globo e você, tudo a ver. A crise na União Soviética criou um novo herói, o líder da resistência popular. O homem que emprestou um rosto à multidão. Antigo adversário de Gorbachev, Yeltsin é o personagem do dia e passa também a ser personagem de uma página importante da história. Nesses 3 dias de resistência, a multidão gritou muitas vezes o nome de Boris Yeltsin. Mesmo sob a ameaça dos tanques, o presidente russo deu sempre a mesma ordem: resistir. Siberiano, 60 anos, o ultra-reformista fazia oposição a Gorbachev, porque queria uma abertura maior para a União Soviética. Boris Yeltsin foi incansável durante esses 3 dias. Foi ele quem anunciou à multidão que a junta que planejou o golpe tentava escapar e pediu que as estradas para o aeroporto fossem bloqueadas. Em cima dos tanques, protegido pelo povo, ou mesmo dentro do parlamento, em ligações para os líderes de todo o mundo, Yeltsin foi um exemplo do líder que cresceu com o voto que veio das urnas. O presidente soviético Mikhail Gorbachev chama a tentativa de golpe de loucura. Em entrevista a um repórter da agência France Press, Gorbachev disse que durante os 3 dias em que foi mantido afastado do poder, ficou totalmente isolado e sem nenhuma comunicação com o resto do mundo. Segundo o repórter, o presidente parecia estar bem de saúde. Esta é a primeira imagem do presidente soviético depois da tentativa de golpe. A foto foi tirada quando Gorbachev desembarcava do avião que o levou de volta a Moscou. E agora há pouco, o presidente Mikhail Gorbachev falou aos soviéticos pela rádio de Moscou. Ele afirmou que o fracasso do golpe representou uma vitória da perestroika e mostrou que o povo confia nos seus líderes. Gorbachev encerrou o pronunciamento dizendo: "Felicito nosso povo, que tem ao mesmo tempo o senso de responsabilidade e de dignidade." A música toma conta de Moscou. Por toda parte, as pessoas comemoram o fim do pesadelo. E até a música que nasceu com os negros americanos foi tocada pelos soviéticos. Sim.
O presidente soviético anunciou que vai fazer um discurso no parlamento às 10 horas da manhã, 4 horas da madrugada em Brasília. A Rede Globo vai transmitir o pronunciamento de Mikhail Gorbachev ao vivo. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento